Quando eu era criança, eu tinha um físico na média, de certa forma. E por algum motivo, conforme eu fui crescendo, meu corpo começou a emagrecer muito. Eu parecia um bicho-pau. Ei, mano, me ajuda. E esse fato vai ser muito importante para a história de hoje. E como vocês bem sabem, eu sempre fui da galera nerd da escola. Como era uma escola particular, a maioria do povo lá era fresco. Então, enquanto eu tava lá sendo consumido por Minecraft e querendo saber como gravava vídeo na internet, eu olhava pra menina do meu lado e ela já tava sendo treinada pra ser policial. Eu ainda prefiro ter meu Minecraft. E tem aquele negócio que a menina sempre amadurece mais rápido do que o menino. E se isso é verdade ou não, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Na minha sala tinha uma rivalidade muito grande de meninos e meninas. Principalmente quando se tratava em trabalho ou jogos da educação física. Em qualquer coisa, na verdade tinha essa divisão. Mas tinha uma garota que era aquele tipo de garota que nasceu com todo estereótipo e traço masculino, sendo uma menina. E vamos chamar ela de Augusto. A aniquiladora de suricatos. Eu não sei porque eu queria muito falar suricato. Eu adoro essa palavra, velho. Suricato. Eu lembro que nos meus vídeos passados eu falo que a minha turma tinha uma pira de ter uma família dentro da sala. Ela fazia parte de uma dessas famílias e ela tratava super bem o grupinho dela. Levava lanche, fazia as lições de casa, trabalho e tudo que a outra pessoa tinha que fazer. E até fazia massagem. Massagem. Quando a outra menina sentava na frente, ela só aproveitava lá e começava a fazer massagem. E atrapalhava a visão dos outros. Obrigado. Aí já com os meninos, já era bem diferente. Eu tinha realmente medo. E pior que nunca teve motivo dela tratar os meninos assim. Pelo menos não que eu me lembre. Mas uma coisa engraçada que me vem à cabeça, que pode ser um dos motivos que ela tenha ficado brava comigo, é que constantemente eu inverto as palavras. É até engraçado que esses dias mesmo eu tava jogando com o Laz, aquele jogo de zumbi, o Dying Light, não sei se vocês conhecem, que é um jogo de zumbi bem famoso que você faz parkour. E aí eu virei pra ele e falei: ei, eu vou subir o zumbi e matar o muro, sai daí! E a gente riu muito. Constantemente eu falo errado. Isso só foi uma das pequenas coisas que eu lembrei. E o apelido dessa menina era Augusto, como eu falei. E todo mundo chamava ela assim. Só que eu, com a minha sabedoria sabida, chegava nela e sempre me confundia com Augusto com agosto. O mês agosto. Então direto eu chamava ela de Agosto e às vezes o povo ria achando que eu tava falando de propósito pra tirar uma com a cara dela. Mas eu sempre pedia desculpas. Foi mal. Desculpa. Ela era aquele tipo de menina que jogava de tudo também. Jogava basquete, jogava futebol e o famoso handball, que nas escolas que eu estudei praticamente era o esporte predominante sempre das garotas. Elas eram muito boas mesmo, não tinha espaço pra menino não. E eu tinha mó medo de jogar qualquer esporte com ela, até porque em todos os esportes ela me amassava. A bichinha era muito roubada. E ela ficava no período integral comigo. Raramente a gente tinha uma conversa tranquila. Até porque no integral não ficava aquela família dela. Então ela me tratava como gente. Mas eram conversas bem bobas e soltas. E eu nem lembro muito bem como eram os assuntos. Mas de uma coisa eu lembro. É que ela era viciada em Frozen. Na verdade, muita garota daquela escola gostava de Frozen. Eu não sei o porquê. Se pá que era o hype, né? Ninguém gostava do meu Max Steel. Só que quando era pra mim falar alguma coisa que eu gostava, ela já me dava um corte seco e ignorava e cagava e pisava no que eu pensava. Era uma conversa muito legal, né? Saudável. E se hoje em dia ainda eu fico confuso pra saber exatamente por que ela me tratava desse jeito, imagina na época. Pô, eu só tentava interagir. Uma vez eu também lembro que ela chegou a brigar com uma menina do ensino médio. Só pelo fato dela ter brigado com uma pessoa mais velha, o ego dela tava nas alturas. Passava até periquito lá em cima. Não cometo erros. Ela já era bem orgulhosa por si só. E quando ela usava a força dela pra fazer alguma coisa que ela ganhasse ou que conseguisse o que queria, já era motivo pra ela crescer o ego dela e olhar torto pra todo mundo. E assim, confesso que eu não consegui odiar ela, porque eu sabia que ela era gente boa. Se ela sabia tratar bem as amigas dela ou a família, né, como eu falei, pô, então ela não era de todo ruim, né? Porque ela realmente tratava a galera super de boa, cuidava e tal. E pra mim naquela época a lógica era, se a pessoa ela é ruim, então ela vai ser ruim com todo mundo. Ela não vai ficar diferenciando uma pessoa pra outra, né?
Era essa a lógica que eu seguia. Até o maldito dia que ela me destruiu de graça. E era uma quinta-feira. Bizarro que eu realmente lembro exatamente o dia. E era o dia de preparar aqueles trabalhos de feira cultural de escola, sabe? Eu não sei se toda escola tem isso, mas a minha era muito comum. Todo ano as turmas escolhiam um tema pra apresentar entre grupinhos da sua sala e de outras turmas também. Então tinha que fazer aqueles cartazes, escrever as falas de cada um, imprimir imagens, fazer maquetes e tudo isso aí que você imagina pra um trabalho. Era legal e trabalhoso, mas beleza. E graças a Deus ou não, eu não tava no grupo dessa Augusto. E era tipo um grupo mais ou menos de 5 pessoas. E a professora auxiliava pra galera fazer os trabalhos no chão mesmo, porque tinha mais espaço pra manusear e sujar. Então a gente só afastava as cadeiras, deixava de canto da sala e todo mundo sentava no chão. Alguns ficavam na mesa, mas a maioria ficava no chão mesmo. E eu lembro que pra gente pintar a cartolina, a gente usava aqueles baldes de tinta mesmo, que você imagina, aqueles grandes mesmo. Eu não lembro exatamente se era guache ou era outro tipo de tinta, mas a questão era, o meu grupo tava sentado do lado do grupo da Augusto. E um moleque chamado João, que era literalmente um moleque que falava nada, literalmente nada. Ele parecia uma planta. A gente tava lá fazendo um trabalho de boa e ele esbarrou no pote de tinta que tava do meu lado e do dele. E adivinha? O balde caiu pra trás e acertou o trabalho inteiro do grupo da Augusto. Foi muita tinta. E não foi só o trabalho dela que tinha ficado manchado. A roupa dela também. Obrigado, João! Na hora, ela olhou pro lado e deve ter visto o João, que nunca tinha falado nada na vida naquela sala, falava raramente. E eu! Logo eu! E ela nem pensou 2 vezes e me virou um soco. E quando eu tentei me levantar pra me explicar, ela foi lá e apertou meu pulso tão forte, mas tão forte que deixou ele roxo. E ficou até marcada pontinhas dos dedos dela no meu pulso, velho. A professora viu isso e levou a gente pra secretaria. E detalhe, eu não tinha conseguido me explicar até aquele momento que não tinha sido eu que empurrei o balde. E lá na diretora, pelo menos 1 hora eu consegui explicar isso. Mas a Augusto tava tão alterada que a diretora deu uma suspensão pra ela de 3 dias. E eu fiquei em casa, com o pulso enfaixado, com uma parada no rosto, que eu não lembro o que era. Mas tava doendo. Provavelmente ela tava passando por alguma coisa de estresse, ou sei lá, só realmente quis me bater porque tava com vontade. Eu não faço ideia. E depois disso eu fiquei obviamente chateado, só que eu tratava ela com respeito assim que eu podia, mas ela ficou mais brava comigo. E agora, de certa forma, ela tinha motivo, porque ela tá numa suspensão por causa de mim. Que em teoria não foi por causa de mim, né? Mas tudo bem. Bom, e depois disso eu acabei ficando com medo de ficar encarando ela por qualquer motivo que fosse. Eu realmente fiquei muito acuado só de estar na presença com ela. Então eu acabava respeitando ela pra justamente ela não acabar me machucando. Realmente algumas pessoas da sala, no caso os amiguinhos dela, ficaram de cara feia pra mim porque ela tomou suspensão por causa de mim. Eu não tive culpa. Ah, João.